Exploração sexual de crianças e adolescentes, um assunto que gera grandes debates. E este é o tema do nosso estúdio de hoje. Vamos falar das consequências para as vítimas desse tipo de crime. Hoje é dia 19 de junho e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! A exploração sexual acontece quando o indivíduo vende o próprio corpo, induzido por terceiros, em troca principalmente de gratificação financeira. E é importante diferenciar a prática do que chamamos de prostituição, que é reconhecida pelo Ministério do Trabalho brasileiro como uma atividade profissional, desde que exercida por maiores de idade. Daniel, mas a exploração sexual no Brasil ainda movimenta muito dinheiro, sendo influenciada principalmente pelo turismo sexual. E menores de idade, lamentavelmente, também entram nas estatísticas. Dados de 2012 do Ministério da Saúde apontam que mais de 22 mil casos de violência sexual foram cometidos no país, sendo quase 7.500 contra crianças de até 9 anos de idade. E esses números, Daniel, assustam e geram também repercussão. No mês de maio deste ano, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que torna crime hediondo e inafiançável a exploração de menores de idade. O projeto de lei ganhou o apoio dos brasileiros no momento em que o país vira rota de viagens internacionais por causa da Copa do Mundo. Mas além dessa nova lei, o artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever de todos garantir que crianças não sofram violências, constrangimentos e nem discriminações. Confira na matéria que preparamos os desafios enfrentados no combate à exploração infantil. Escondida nas ruas e pouco percebida pela sociedade, uma dura realidade insiste em deixar marcas na história brasileira. A exploração sexual infantil ela se caracteriza pela vantagem que alguém recebe ou que outros recebem usando de práticas sexuais contra aquela criança. Vantagem financeira, sobretudo. Essa é a exploração sexual infantil. Na capital mineira, em regiões como a do Barreiro, a alegria das brincadeiras dá lugar às lágrimas que são quase sempre silenciosas. O grande problema é que muita gente não denuncia, né? E se denunciasse, essa estatística seria maior. Em números, a gente não tem condição de falar exatamente quantos casos nós temos, mas é uma realidade assustadora. Com a aproximação da Copa do Mundo, os riscos se tornam ainda maiores e alertar a população é fundamental para que essa luta se torne também um problema de gente grande. Agora, com essa situação específica da Copa do Mundo, todos os órgãos estão se articulando para que, além da proteção no nosso dia a dia, o Brasil e Belo Horizonte não venha ter suas crianças sendo exploradas, Não bastasse a guerra constante contra esse tipo de violência, a estrutura precária e limitada dos conselhos tutelares acaba se tornando um fator que dificulta a apuração das denúncias. Existem poucos técnicos na assistência social capazes de atender e direcionar e tentar trabalhar as famílias e o indivíduo para que ele possa superar essa violação, e existem poucos conselhos tutelares em Belo Horizonte. Nós temos 9 quando deveríamos ter 27, com base na resolução 139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, onde ele sugere que tem que ter pelo menos um conselho tutelar para 100 mil habitantes. Na tentativa de diminuir o desgaste gerado nas vítimas, existe no TJMG a proposta de criação de uma vara criminal especializada no atendimento dessas crianças. Eu penso que uma vara especializada com uma estrutura de profissionais ajudaria muito. E com a divulgação da imprensa, para que essa criança pudesse ter um acesso, ou pessoas que lidam com essa criança, ou que conhecem casos, pudesse ir a essa vara, conversar com o Ministério Público, e para que fossem tomadas providências, talvez a gente evitasse que muitas crianças e adolescentes fossem vítimas de delitos dessa natureza.
Buscando conscientizar as pessoas do problema e alertá-las sobre as medidas a serem tomadas, o Programa de Ações Integradas de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil promoveu um dia de ações que incluiu um abraço coletivo no Parque Municipal de Belo Horizonte. Entre cartazes, teatro e música, a iniciativa contou com o apoio da Prefeitura, de ONGs e de voluntários que passavam pelo local, além do mascote de um tradicional time mineiro de futebol, acompanhado da versão infantil, mostrando que o cuidado com os pequenos é dever de todos. É realmente um momento importante que a rede toda está mobilizada em torno desse tema que infelizmente ele é recorrente e a gente precisa estar atento, é nosso dever, é nossa opção de trabalhar na defesa dos direitos humanos de todas as pessoas, principalmente das nossas crianças, que são prioridade absoluta para nós. Nós vimos na reportagem exibida que essa é uma realidade assustadora que ainda faz parte da nossa sociedade. E para discutir as consequências desse problema, recebemos aqui no estúdio Lucas Israel Oliveira, um dos coordenadores dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte, e Célia Carvalho, técnica da equipe do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o PAIR. Célia, Lucas, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC para discutirmos um assunto sempre importante. Bom, Boa tarde. Começo a nossa entrevista com um dado coletado na última Copa do Mundo de 2010, exibida na África do Sul. Dados, revelam que a Copa da África do Sul ela trouxe para o cenário índices de 40 mil casos de exploração sexual infantil. A Copa, que está acontecendo aqui no Brasil desde a semana passada, ela pode contribuir para o aumento desses casos, Célia? Pode, né? Quando a gente trabalha com exploração sexual, a gente trabalha com alguns indicadores ou então situações que geram vulnerabilidade. E uma dessas situações é o aumento ou a rotatividade de pessoas, né? O aumento do fluxo de pessoas que pode ser causado por obra, pode ser causado por porto, né? Mas pode ser também causada por grandes eventos que a sociedade recebe. Então, a Copa do Mundo é uma janela de oportunidades, né? De várias coisas e, inclusive, ela pode ser uma janela de situações vulneráveis. Esse número da Copa da África do Sul, que 40 mil crianças, é um número muito grande. Bastante. Mas, assim, a gente já tem alguma percepção, por exemplo, pela Copa das Confederações, que foi um evento que aconteceu no Brasil. Tem, então. É bom que a gente lembre que a situação da África e a situação do Brasil são situações extremamente diferentes no que diz respeito à proteção da infância e à própria situação da mulher mesmo, né, nos dois países. Então, a gente tem no Brasil uma rede de atenção muito consolidada, já existe uma política de direito de criança e adolescente, né, os conselhos tutelares indicam isso, né, Lucas? Eles são ferramentas da política de proteção, então a gente tem uma estrutura um pouco diferente. Os dados da Copa das Confederações, a gente teve um momento muito atípico, né, gerado na Copa das Confederações, que foi até mesmo pelas manifestações e tal. Não trouxeram um agravo nas notificações dos casos de violência sexual contra criança e adolescente. A gente teve uma outra cena por causa das manifestações, né? Que a gente teve mais foi envolvimento em manifestação do que propriamente questões ligadas à exploração sexual. E assim, quando vocês diagnosticam esse tipo de caso, como é que o Conselho Tutelar age? O Conselho Tutelar, a principal função dele realmente é essa de proteger, né? É um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, toda situação que envolva uma suspeita de violação de direitos ou uma confirmação desses direitos violados, já gera, então, a necessidade do Conselho Tutelar estar intervindo. E os maiores agressores estão dentro do próprio ambiente familiar, Lucas? Uma grande parte dos casos que nós recebemos no Conselho Tutelar, em se tratando de violência sexual, se diz respeito realmente à violência sexual intrafamiliar, que é quando ocorre dentro da própria família. Mas o número também é bem expressivo em relação à violência sexual extrafamiliar. Como é que vocês acompanham essa criança depois? Existe algum tipo de incentivo psicológico, por exemplo? Porque, afinal de contas, a gente sabe que as torturas psicológicas, né, decorrentes desse crime, né, Daniel,
elas devem ser muito grandes, então a criança com certeza fica traumatizada. Toda vez que nós atendemos um caso de violência sexual, a primeira coisa que a gente tenta fazer ali, proporcionar para aquela criança, para aquele adolescente, é a sensação de segurança naquele ambiente para ter uma conversa tranquila, para ela sentir que aqueles profissionais ele querem, na verdade, ajudar, né, para que ela se sinta à vontade em conversar e em se abrir. Porque não é fácil, a criança já passa por uma violação, ela está conhecendo uma pessoa ali pela primeira vez e para contar coisas que aconteceram com ela ou que eventualmente possa ter acontecido, é algo muito difícil no primeiro contato. Mas existe sim esse apoio psicológico, tá? Não do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar não é um órgão que executa a medida, é um órgão que aplica a medida protetiva para que o poder público possa estar executando. Uma das medidas que o Conselho Tutelar aplica é o de encaminhamento da família a um programa comunitário, um programa oficial e comunitário de atendimento familiar, que hoje a Prefeitura executa através do CREAS, o PAEF, que é o programa de atendimento à família específico nessa área de abuso sexual. Então, lá tem todo o aparato psicológico, de assistente social, que faz todo o atendimento daquela família, daquela criança, daquele adolescente, e dá realmente esse suporte. É uma das medidas que o Conselho Tutelar aplica. Ok, bom, no próximo bloco a gente vai ver as ações que o PAIR desenvolve para combater esse problema. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo. O Espaço PUC volta já já.